galera, e aí? Beleza pura? Vocês continuam firmes na leitura? Bom, o texto separado para a leitura de hoje é o do profeta Jeremias, capítulo 6, 7 e 8. Para a gente entender um pouco melhor as profecias de Jeremias, vale a pena a gente recordar e lembrar um pouco esse contexto histórico que cerca a vida do profeta. O povo de Deus, por 55 anos, foi governado por Manassés, o pior rei da história de Israel. Ele levou a prostituição, levou feiticeiros para dentro do templo. No seu tempo de reinado, ele praticamente que apagou da memória do povo a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Depois ele foi sucedido pelo seu filho, Amon, que continuou no mesmo ritmo, mas foi assassinado cedo e reinou por apenas 2 anos. E aí assume com apenas 8 anos de idade Josias o reinado do povo de Israel. Josias, apesar de não ter tido nenhum grande exemplo em casa, ele decide, ele entende que precisava voltar a buscar a Deus. Ele, como rei, determina que as pessoas deveriam mudar as suas práticas religiosas. Ele faz a reforma do templo, tão falada reforma do templo. Ele traz de novo a palavra de Deus para a vida das pessoas. Ele expulsa os feiticeiros, as prostitutas cultuais. Enfim, ele põe ordem na casa, ele põe ordem em Israel. Como rei, ele faz tudo o que ele tinha para fazer. Ele institui o culto e determina que as pessoas deveriam seguir aqueles costumes. Até onde ele podia, ele foi. Tendo em mente, então, tudo isso que nós comentamos aqui, quero chamar sua atenção para o capítulo 7 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros como justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que deu aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse é o templo que leva o meu nome. Tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo, declara o Senhor. Você consegue perceber o que aconteceu aqui? O reino tinha acabado de passar por uma reforma religiosa, o templo foi restaurado, mas Jeremias está na porta do templo gritando com as pessoas: olha, não se enganem, vocês estão por aí dizendo que esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, vocês acham que estão a salvos porque estão aqui dentro, acham que podem fazer tudo o que quiserem, ver como quiserem lá fora e vir para o templo e acham que estarão seguros aqui. A reforma de Josias tinha sido concluída. Tudo que ele podia fazer como rei, ele fez. Mas a verdade é que na vida das pessoas, aquela reforma tinha sido superficial. As transformações exteriores tinham sido enormes, mas as transformações interiores praticamente imperceptíveis. A reforma de Josias não foi o suficiente. E isso porque religião é muito mais do que forma, é muito mais do que exterior. As formalidades, os lugares, as palavras certas não fazem com que a vida religiosa seja autêntica, com que o relacionamento com Deus seja autêntico. E é isso que Jeremias queria que o povo entendesse. Mais importante do que o estereótipo religioso que vocês apresentam no templo é a vida que vocês levam lá fora. Amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, parem de explorar as viúvas, parem de explorar os necessitados, assumam uma postura de amor uns aos outros, amor a Deus, obediência ao Senhor. É isso que realmente importa. E é esse o desafio que eu deixo para você na lição de hoje. Mais importante do que estar atento às práticas religiosas, às formalidades, é que você esteja atento à forma como tem vivido. Ame o seu próximo, ame a Deus, obedeça aos mandamentos de Deus. Para de viver como se houvesse uma separação entre a igreja e o que você faz lá fora. Deus vê a sua vida como um todo, e é isso que Jeremias diz, que Deus diz através de Jeremias: eu sou Deus e eu vejo tudo. Eu vejo a forma como vocês vivem. Não adianta virem para o templo, aparentarem uma religiosidade, porque eu conheço a vida real de vocês. Que a sua vida, então, reflita de forma prática, verdadeira, aquilo que você diz crer. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?